Gênese no Lar, manhã do dia 23 de dezembro do ano de 2020. Aproximando do Natal, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Amaral Ornelas disse assim: cada vez que o Natal volta de novo a cantar e fulgir, Cristo retorna ao coração do povo, aclarando o porvir. Irene Pinto. Natal. Ante o bolo à mesa, lembra os filhos da tristeza. Mergulhados na aflição, nosso Senhor continua buscando de rua em rua o abrigo do coração. Nesses dois versos, o Cristo retorna aclarando o porvir e devendo nós lembrarmos do bolo à mesa para distribuí-lo, pois o nosso Senhor continua buscando de rua em rua aqueles mergulhados na aflição, a oferecer-lhes abrigo do coração. Nós iniciamos mais um encontro Gênese no Lar, Evangelho no coração. Tema de hoje: Anúncio da cura. Vamos sentar com Allan Kardec numa mesa para nos alimentarmos da mensagem do Cristo, clarificado por essa metodologia extraordinária de uma ciência filosófica que abre os portais do infinito, o Espiritismo. Item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, estas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir a Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. A voz embarga, a emoção surge. Naturalmente, nós que fazemos a travessia na Terra diante dos obstáculos que se apresentam como dores, desencarnações, dificuldades morais, e que estamos passando então por provas acerbas. Em determinado momento a gente para e fala assim: mas como? Que dica é essa? Devemos sentirmos felizes diante de tantas atribulações? Sou estranho. E o que é mais complexo, temos dívidas. Dívidas contraídas e que temos que pagar. Gênese no Lar, reflexões com o Espiritismo,
tem clarificado o nosso entendimento. Prosseguindo. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei o restante e ficarás livre. E se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque a primeira fiada à carência, de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos que recomeçar. Absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e as tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade na satisfação do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Meu Deus, que dilema! Isso é uma conta impagável. Interessante que Jesus usa a parábola para nos ensinar. Embora o recurso didático sugira uma reflexão em torno de números, a conversa é em torno da misericórdia. Em que sentido? Vamos lá. Todos os dias a gente passa pela prova e pela expiação. Porque esse é o segredo da evolução. Se a gente descobrir essa equação, lembra daquele período que você estava na escola, aprendendo as lições da aritmética no meu tempo, a matemática do seu tempo? Quando a gente descobre o caminho a percorrer, meu Deus, que alegria! Antes, tumultuoso, árido, difícil. Mas depois que você descobre, meu Deus, você diz, pronto. Você passa com fluência, com tranquilidade, com harmonia pela equação. Você aprendeu. Pois bem, então vamos lá. Qual que é a equação da teoria moral espírita? Nós descobrimos o seguinte:
Quando criados, simples, ignorantes, não sabíamos. Agora a gente já sabe. Quando você não sabe, eu vou usar o recurso paulino. Romanos, carta. O convertido de Damasco diz assim: quando eu não sei, o que eu faço é lei. Depois que eu descubro a lei, o pecado habita em mim. A graça está em nosso Senhor Jesus Cristo para a vitória sobre o pecado. Mais à frente ele diz: o Senhor não quer a morte do pecador, e sim do pecado. O que é o pecado? O que sugere o pecado dentro de uma linguagem religiosa? Punição. Pois bem, então castigo, pecado, punição, inferno e etc. fazem parte de um mundo que está ficando para trás, que a gente está caminhando em busca de uma autonomia espiritual. O mundo pregresso foi importante e o futuro mais ainda. Tão importante é o futuro que ele nos consola e nos traz muita esperança. Significa que vamos nos libertar. Do quê? Das peias, das algemas. Que a ignorância, sugerindo medo, culpa, nos trancafiou na Inquisição, no poder da força, aquela política do privilégio, da premiação, em detrimento das injustiças. Uma vez que o árbitro no mundo ele julga segundo lei humana e não a divina, então sempre injustiça. Por isso é que os idealistas do mundo do século XXI, eles estão apoiados nas injunções, nas recapitulações, nas algemas, que foram implementadas por eles mesmos no passado. Espíritas somos idealistas, então significa que nós estamos dentro dessa escola. Mas político, o líder comunitário, aquele gerenciador da família, que sonha pelo mundo belo, perfeito, maravilhoso, ele apresenta o anseio de todos. Mas por ter mais responsabilidade ou avocar para si, significa que ele precisa de reparar algo. Que a sua responsabilidade está dizendo: você se desviou da harmonia divina e possivelmente levou com você outros que confiaram na sua jurisdição e agora chegou o momento de recompor o destino. E como somos inábeis, ao ocupar esta diretiva, os frutos ainda serão teratológicos, difíceis, imperfeitos, porque nós estamos aprendendo a fazer. Então, repetindo, a equação. Antes não sabia. Kardec fala de nulidade moral. Então, o espírito da caverna não tinha responsabilidade moral. Ele estava começando a descobrir que existe esse senso. Então ele vivia em grupo, ele tinha que trabalhar com a preservação, com a conservação, com a perpetuação, com os cuidados. E naturalmente usava a força, até que ele foi vivendo em outros bandos, se movimentando como nômade. Aí quando um velho ou uma mulher grávida não tinha condição de acompanhar o bando, em algum momento algum deles falava assim: não, eu vou te ajudar. Aí arrastava até quando ele podia. Estava desenvolvendo um senso de tolerância, de solidariedade, que hoje a gente dialoga sobre caridade essencial, mas lá atrás era no sistema bruto. Então não sabíamos, fomos aprendendo. Aprendeu pelos esforços, compreendendo a lei divina que está dentro,
e que vai sendo estudada quando você caminha no mundo primitivo ou no mundo moderno. Então a lei divina vai sendo ensinada, afirma os espíritos para Allan Kardec. Ensinada porque ela está dentro. Fora são as dicas para que você descubra o que está dentro. Isto é fundamental para entender o mecanismo evolutivo. Dentro. Quanto mais dentro, mais fora. Aqueles que sabem mais vão indicar caminhos interessantes e possíveis. Eles não podem nos mostrar a trajetória do futuro se a gente não percorreu a do agora. E quando com os pés caminhando, num primeiro momento descalço, depois algum tipo de pele para proteger a sola, mais à frente a borracha, hoje os tênis extremamente ajustáveis ou ajustados à estrutura do corpo, tecnologia, e daqui a pouco voar, não com as asas mecânicas de um avião ou de uma nave, independente se é no fundo do mar ou se é no cosmos, mas voar com a asa do pensamento, dominando inclusive a lei da gravitação. Olha que extraordinário. Então é um processo. Ao nível moral se dá o mesmo. Quando o espírito que anima Allan Kardec vem falar sobre pagamento, credor, débito, essas coisas da contabilidade, primeiro que eles nos ensinam usando os recursos que mais pesa, o bolso. Aliás, religioso tem uma dificuldade enorme para lidar com esse escorpião que fica guardado dentro da calça ou da bolsa, como queira, ou da pochete, ou da conta bancária. Tem um escorpião lá. Esse escorpião se chama egoísmo, vaidades. Pois bem, eles estão usando um recurso interessante. A dizer o seguinte: se você deve 10, bom, primeiro que você teve a liberdade de falar, se me empresta. Bom, se pediu tem que pagar. Combinado não é caro. Não reclama que não está dando conta de pagar, porque você não está cumprindo o que foi combinado. Você comprometeu o orçamento com outras coisas, a responsabilidade é sua, mas você tem que pagar. Fato é esse. Ponto. Mas diante da misericórdia, a misericórdia nos dá os recursos para que a gente aprenda a desenvolver-se intimamente. Aí quando a gente comete um deslize, naturalmente, a nossa consciência vai falar assim para você, que há um discurso interno. Sua consciência é a sua personalidade. Esquece ambiente externo, esquece espírito, esquece lei de Deus que está escrita lá num livro, no universo paralelo, o superfaturamento de poderes de deuses que podem intervir por você. Deixa tudo isso de lado. Vamos falar, sob o ponto de vista filosófico, essencial e de muita importância, porque sugere uma tomada de consciência, de responsabilidade e de ação. A providência divina diz assim: você tem que evoluir. Essa voz que está no megafone está dentro de você. Então você levanta de manhã e diz assim: eu preciso, eu vou, eu tenho, eu devo. Aí você vai se movimentar. E a cada passo, a vida vai abrindo. Quanto mais buscar, mais abre. Significa o seguinte, que a conta disponibilizada é infinita. Você pode lançar mão dos recursos. Como é que você lança mão dos recursos? Quando você se prepara. O pedido será atendido de acordo com a sua inteligência, a sua capacidade de administrar suas emoções. A vida te responde. Responde e responde mesmo. Aí você lança a mão de um recurso, a família.
Reencarna, planejou, viveu. Chega aqui, a família é muito bom, mas eu quero pensar em mim mesmo. E que se dane o resto. Pois bem, o que você está fazendo? Você está desprezando um recurso que você mesmo pediu. Beleza. Livre-arbítrio. Mais à frente, você olha para trás e vê que tem um coração sangrando por sua causa. Você foi um pai irresponsável que não cuidou da prole. O filho nos descaminhos. Porque você pensou em si e não ofereceu o seu exemplo. Bom, quando você estava na ilusão, a vida não bateu em você para dizer céu, obrigado. Não, não. Você foi livre. Você teve essa possibilidade. Só que existe um vínculo. Existe sentimento. Você para com seu filho. Ao vê-lo na sarjeta, qual pai que vai ficar indiferente? Qual mãe vai passar ao largo? Para usar essa expressão. Maternidade e paternidade numa época de Natal. Aí a vida vai te dizer assim, será que, optando por outro caminho no passado, isso teria acontecido? Surgiu a dívida. Portanto, a dívida, na verdade, ela é íntima. E ela será apresentada pelo sentimento. Então, o sentimento, ele é uma mola propulsora para que a gente racionalize depois. Isso pode se dar aqui ou no mundo espiritual. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor, aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Você vai entrar no mundo espiritual diante de juízes, advogados, a procuradoria. Não. É uma figura utilizada por Kardec, pois o Espiritismo inaugura o diálogo com o mundo espiritual, que faltava na filosofia terrena. Então, o mundo espiritual é um verdadeiro banho, porque a gente tira as cascas, as máscaras, a ilusão. Mas não necessariamente é só no mundo espiritual. A mensagem do Cristo é para a gente começar a tirar essa casca agora. Antecipar o processo. Lembra, você pegou 10. A misericórdia diz assim, paga 1, paga 10%. Sabe por que significa 10%? É o movimento necessário para colocar um óculos. Coloca um óculos, se esforça, vai lá, trabalha, compra, usa um óculos. Esse esforço é suficiente para você mudar todo o painel. Significa, primeiro, haverá tomada de consciência. Quando a verdade se instaura, aí o pecado habita em mim, diz Paulo. O pecado, na verdade, é entender a responsabilidade. Segundo passo, arrepender. Arrepender porque nós ansiamos pela felicidade. Terceiro passo, assumir uma tarefa. Essa tarefa ela vai sugerir a adesão ao bem, à justiça, a busca da beleza estética. Haverá então reparação. Mas para reparar, nós precisamos de trabalho, de repetição, porque o mal foi repetido. O mal se instaurou.
Então você vai substituir a imperfeição pela perfeição. E o mal ainda, ele é pré-existente dentro de nós porque ele se tornou um hábito, um vício. Você já parou para pensar que existem vícios que a gente não se deu conta que temos? E alguém diz assim, ou a vida, você tem um vício. Vou dar um exemplo bem singelo. Eu outro dia brinquei, contei numa palestra pública, fiquei com vergonha depois, mas depois eu perdi a vergonha porque a pessoa mais idosa vai ficando um pouco sem escrúpulo. A gente deixa de se preocupar muito com a sociedade, né? Sem perder o vínculo com a justiça. Eu contei para o pessoal numa palestra, eu tinha ido ao dentista à tarde. Aí eu contei na palestra que eu fui descobrir com 5 pontos alguma coisa, não lembro quando foi, que eu escovava o dente errado. O pessoal morreu de rir. Não sei se estavam rindo de mim ou do que eu tinha contado da bobagem. Pois bem, aí eu falei para minha dentista, minha querida sacerdotisa do bem, você me envergonhou agora com a sua informação. Eu não sabia que eu escovei dente errado a vida inteira. Aí eu não perco viagem, eu contei para ela, sabe o que mais mata no mundo, dentista amiga? A ignorância. Então eu descobri que eu tinha um vício, eu tinha um hábito. E o que leva ao hábito é o prazer. Não se esqueçam disso. Porque senão, por que você estabeleceu isso como regra? Mas ao descobrir, por uma informação, ou porque um dente quebrou, ou por um problema na gengiva que instaurou, você vai se movimentar para superar a dor. Aí você vai no livro, você vai no dentista, você vai na farmácia. Pois afirma um médico muito conhecido nosso, que a única coisa que para o homem desgovernado é a dor. Portanto, para ele a dor é bendita. E ele brincava dizendo, e é o que me dá dinheiro todo mês. Porque se não fosse a dor, não precisava do médico. Isso é só para você dar um sorriso. Portanto, do que esse assunto está falando? Sobre submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem a ver com a descoberta. Porque as consequências do mal, elas são naturais. Você exagera, lá na frente, você vai perceber que passou do limite. Não é Deus que impôs, apertou, disse. São as leis naturais que sugerem. Então não significa que você escovou o dente errado, que você assumiu um problema moral. Mas você estabeleceu um procedimento, e esse procedimento, naturalmente, se ele não dialoga com a perfeição, sob o ponto de vista da técnica de uma escovação bendita, você não vai ser punido por isso. Você vai naturalmente encontrar a resposta do que você fez. Porque, por sinal, não foi intencional escovar o dente errado. E essa descoberta, ela causa, sim, um drama, um problema moral. Meu Deus, escovei o dente errado. Mas aí vem o consolo. A dentista fala assim, escova dessa maneira. A escova indicada, por enquanto, é essa, porque daqui a pouco vai haver tecnologia para você colocar alguma coisa na boca que você não vai precisar de ficar ali 1, 2, 3 minutos. Naquele movimento ritmado, sem forçar, com uma escova macia, porque o ignorante acha que a escova tem que ser rígida para estourar tudo, para tirar o cascão, porque antes ele estava acostumado a limpar casco de cavalo. E acha que assim vai limpar os dentes. Engraçado a vida, não é? Então a gente usa a força por não saber. Quando o Emmanuel fala sobre a necessidade de ter bondade no coração e usar o espírito da força e não a força em si,
Ele está dizendo, entre outras palavras, que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto do infinito, compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável, lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos e contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Allan Kardec. A contabilidade divina sempre nos colocando diante da providência para que sejamos previdentes e amorosos, lembrando que credor e devedor é um movimento interno, mas que caminham juntos. Sempre temos algo a oferecer e a receber. O grande lance é se tornar uma fonte de bênçãos. Por isso, o Senhor da vida nos ofereceu Jesus a representar esse manancial celestial. Certa feita, conforme a narrativa do educador espiritual Ney Lúcio, numa mensagem que está inserida no livro Jesus no Lar, ofereceu uma página bendita falando de um encontro que se estabeleceu entre Jesus e o seu grupo doméstico, seus amigos, que caminhavam melancólicos, de uma certa forma com uma nota oculta de revolta na intimidade. Jesus se prontifica a atender o coração dos ouvintes. Observemos a dica dada pelo Senhor e Mestre Jesus. Amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração, é indispensável ampliar as fontes de piedade. Então observemos, para armazenar tem que distribuir. Porque nós temos o que damos. Compadecendo-nos, ou melhor, compadeçamo-nos dos príncipes. Quem se eleva muito alto, sem apoio seguro, pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Ajudemos os escravos. Quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora. Auxiliemos a criança. A erva tenra
pode ser crestada antes do sol do meio-dia. Amparemos o velhinho. Nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas. Estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. Há uma justiça infalível acima dos círculos humanos. E nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros. Socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Fortaleçamos quem é bom. Na terra, a ameaça do desânimo paira sobre todos. Ajudemos o mal. O espírito endurecido pode fazer-se perverso. Lembremos-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. A saúde reclama cooperação para não arruinar-se. A enfermidade precisa de remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não se desmandar. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. O primeiro passo da perfeição é o entendimento com o auxílio justo. Nesse momento, interrompeu-se o mestre ante os companheiros emudecidos. E porque os ouvintes se conservassem calados, de olhos marejados de pranto, ele voltou à palavra, em prece, e suplicou ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. Por isso, conforme a descrição de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, ele dissera: Vinde a mim todos, todos, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Quando Jesus terminou a rogativa, as brisas do lago se agitaram
harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu, para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do Pai, além das estrelas. Gênese no lar. Evangelho no coração. Afirma Emmanuel, na celebração do Natal, diminuir, quanto possível, a matança dos animais, nossos companheiros na romagem evolutiva. Não esqueçamos que o Senhor encontrou junto deles o seu primeiro lar, na insegurança da estrebaria. Diminuamos a matança do homem velho. Transforma-o a partir do nascimento de uma criança luz. Eis que surge o grande futuro. O mundo antigo foi extremamente importante para todos nós. Jesus nasceu lá na retaguarda, mas o seu nascimento, ele vai se agigantando nos dias atuais, a definir que todo o percurso merece aplausos. Precisamos olhar sobre o ponto de vista da conquista e não da derrota. A recapitulação é fundamental para que tenhamos base na abertura desse novo portal da imortalidade. Portanto, que entendamos o Natal sobre o ponto de vista de uma vida que se confirma, uma vida que pulsa, de uma vida que conjuga o passado com o futuro nas ações do presente. Sempre que te decidas a concretizar ideias e planos, na exaltação do bem, recorda que Jesus, o governador da terra, começou o apostolado da redenção humana no obscuro recanto da estrebaria. Sugere Bezerra de Menezes que entendamos esse novo momento que se inicia, inspirado pela mais pura simplicidade, mas inteligência, humildade conjugada com a coragem, fé abraçando a esperança operacionalizada. E por fim, quando te sentires tão infortunado e tão pobre que não possas ajudar aos mais pobres e mais infortunados que tu mesmo, lembra-te de que o Senhor, relegado ao abandono e à carência no estábulo humilde, era louvado nas vozes dos anjos e marcado no céu pela luz de uma estrela. Eurípides Barçanufo sugere que procuremos esta inspiração, pois não seremos vitoriosos sem olhar para o sofrimento e tratá-lo com toda bondade, com toda nobreza, com toda a dignidade possível. O Natal é a confirmação do cristianismo em todos os momentos da nossa vida. E que nesta noite, em que vamos relembrar dele, Jesus de Nazaré, na estrebaria, envolvidos por Maria, por José, que possamos comemorar, agradecer a presença dele entre nós,
pois sem ele a vida realmente perde o sentido. Com ele, tudo se agiganta e a gente vai se libertando dessas peias do mundo da ilusão. Feliz Natal para você, para a sua família. Que Jesus se faça luz para todos os homens na sociedade terrena e no espaço dos espíritos. Almas imortais que formamos um só rebanho, pois só ele é um só pastor. Ave Cristo.